Olá, bom dia a todos. Nome Antônio César Domingues Edo, espiritualista, leitor da Mensagem do Graal na Luz da Verdade de Abidrushim. Hoje é dia 21 de maio de 2020, uma quinta-feira, 10 horas 5 minutos, 22 graus, temperatura interna, dia de sol. A Imaculada Concepção e o nascimento do Filho de Deus. Após a concepção corpórea imaculada de Maria, pôde efetuar-se a encarnação diretamente da luz, em meio ao período de gravidez. E isso com tal vigor que excluiu qualquer turvação nos estágios intermediários entre a luz e o corpo materno, trazendo assim também concepção espiritual imaculada. Então, a concepção imaculada de Maria foi fundamentalmente espiritual. Foi desejado pela luz, pelo Espírito Santo, portanto por Deus. Então, para que Jesus pudesse se encarnar na Terra, houve a necessidade de uma conexão espiritual, pureza em todos os sentidos, né? Nos corpos espirituais e terrenos. Tudo dentro das leis naturais do Criador. Não existe nada de fora das leis. E numa encarnação, precisamos entender também que Jesus ele veio do Pai. E no caso, temos que entender que existe o reino divino, existe o reino irenteal, onde Deus vive. Depois que chega a criação espiritual, os diversos planos. O reino divino é algo que a gente não conhece muito, porque fica muito fora da compreensão humana. Nem se falar do reino irenteal, onde vive Deus. Vamos dizer assim, é o núcleo do reino divino. Sabemos que no reino irenteal está o trono de Deus. Tem os 4 animais sapientes, que é o leão, a águia, o touro e o carneiro, sendo que o carneiro tem semblante humano. Lá é o reino particular de Deus, Pai. Nem os arcanjos podem adentrar esse reino. Os arcanjos ficam no ápice do reino divino. Ou seja, eles, vamos dizer assim, eles protegem, rodeiam o reino irenteal. Segundo minhas reflexões, o reino irenteal tem também um templo, o trono de Deus. E depois, isso aí foi a primeira criação,
vamos supor, criação, não, é ineteal, que é não criado, é o particular, vamos dizer assim, né? A partir desse reino, que pôde posteriormente surgir o reino divino. E o reino ineteal como se fosse uma cidade onde o próprio Deus manipulou toda aquela irradiação, a mais pura, a mais energética, construindo coisas, cidades, enfim. Como se fosse um reino, uma cidade particular de Deus. Quando ele fez aprendeu, ele próprio teve que aprender aquela nova situação. Lá na minha página do Facebook, nas minhas notas, eu faço minhas reflexões sobre Deus Pai, quando ele ainda não era Pai. Ele era único. E depois houve uma vontade de Deus Pai para que surgisse a criação. E isso só é possível através do estudo da mensagem do Graal, né? A gente tem uma compreensão maior. Por exemplo, quando Pidurichin fala que no reino divino é o reino da incandescência branca, que lá as energias positivas e negativas elas estão, vamos dizer assim, em constante, permanente fusão, incandescência branca. Isso é diferente da criação espiritual, porque estando mais distante do reino divino e da fonte primordial que é Deus, essas energias se apartam, então precisa de algo externo para ligá-las, né? Vamos supor, se uni-las, né? E as próprias criaturas espirituais, seja primordiais, sejam espirituais, sejam enteais, elas buscam essa união. Por isso que existiu a espécie feminina e masculina. E busca uma ligação, como se querendo se completar. É uma característica dos seres espirituais. Enquanto que o divino, certamente existe os gêneros, são masculino e feminino, por exemplo. Deus Pai é um gênero masculino. A rainha primordial Elizabeth, que foi a primeira criatura de Deus, é feminina. Mas, vamos dizer assim, aí no caso das criaturas, né, divinas, eles têm em si, dentro de si, a união dessas energias. E então não há uma dependência como das criaturas espirituais que em busca de um complemento, que é a outra parte, né? Esse outro complemento não significa diretamente uma ligação direta, uma união. Existe a união, como um casamento, vamos dizer assim. Mas no reino divino existe os seres têm uma força, como poderia dizer, são seres completos, vamos dizer assim, enquanto que poderia dizer, e os seres espirituais são seres apartados, parciais, vamos dizer assim. É claro que tudo são criaturas, sejam divinas, sejam espirituais, primordiais. E a única obra que revelou toda a criação, como Jesus prometeu, quando o Filho do Homem vier, ele revelaria toda a criação. O Filho do Homem é Emmanuel, o Espírito Santo. Jesus não teve tempo para isso. Na época também a humanidade intelectualmente era muito imatura em relação
intelectualidade eram mais intuitivas, né? Hoje, espiritualmente, estamos mais afastados do que naquela época, mas não tinha assim pelo menos a maior parte, não tinha assim uma capacidade intelectual para compreensão. Embora o perigo da intelectualidade é a escravização ao raciocínio, né? Cada vez mais deixando de lado a intuição. Portanto, mesmo em relação, nos dias atuais, em relação à qualidade do ser humano, é muito mais fácil uma pessoa, assim, entre aspas, ignorante, que vive isolada, enfim, no campo, mesmo os indígenas, né, os seres, que ele tem uma percepção intuitiva maior do que um ser humano que acredita só na vida material, na intelectualidade e se desconecta da vida, vamos dizer assim, né? Então essa questão de Deus, da criação, pode ser com base na mensagem do Graal, fazer reflexões, né? E entender um pouco dos mistérios de Deus, da própria natureza dele, né? O moto perpétuo. As três qualidades fundamentais de Deus, qualidades vivas, é a sua pureza, a sua justiça e o seu amor. Então, pode-se dizer que, então, vamos supor, dentro das reflexões, não das afirmações, das reflexões, pode ou não estar diretamente ligado com a realidade. Sempre existe, se fala em pureza. Onde que está a sede da pureza? Pode dizer que é na cabeça, no crânio, onde estão os pensamentos. Então, simbolicamente, a sede da pureza em Deus é no seu crânio, na sua cabeça. A justiça, poderia dizer que é na garganta, ou na voz, né, onde que se pronuncia, né? E o amor no coração. Então, tentando refletir como que era Deus antes que ele desejou mudar sua natureza, criando seres, enfim. Deus, ele era o único ser, possuía asas. E, vamos dizer assim, ele flutuava, não existia assim um solo firme que ele pudesse caminhar ou então manipular as suas criações, criar formas, né? Então, o que aconteceu? Então, essa era a vinda de Deus, pode dizer, a rotina de Deus. Olha, estou falando tudo das minhas reflexões, com base da mensagem do Graal. É a questão de ir pegando fundamentos. E aí você reflete e pode-se então fazer uma teoria a respeito de Deus, como que é a natureza de Deus. Então vamos imaginar, existiam nessa época, vamos dizer assim, três conceitos únicos que existiam nessa época. A partir do único ser que existia, Deus, que sempre existiu. Na verdade, ele é o único ser e continua a ser porque ele é o único vivo. Posteriormente, ele criou o primeiro ser, que é a rainha primordial, Elizabeth.
Daí que pôde nascer seus 2 filhos, Jesus Cristo e Emmanuel. Agora, Jesus e Emmanuel não são criaturas. Por que não são criaturas? Porque em si eles possuem a inerentialidade de Deus. Então vamos imaginar o seguinte: os 3 conceitos que existiam nessa época eram o que? Deus. Primeiro conceito, Deus. Haviam 3 conceitos, somente 3 conceitos. Deus, a vida, o único ser. 2, a irradiação de Deus. Essa vida irradiava. 3, o espaço infinito. É o chamado, hoje a ciência denomina o zero absoluto. Teoricamente, o zero absoluto é a ausência total de qualquer partícula na criação. Isso nós também estamos falando na criação física, mas que isso pode se refletir para tudo o que existe. Então, é o zero absoluto, onde a temperatura, que nunca foi constatada assim em nenhum lugar, porque tudo o universo, pelo menos o universo conhecido, ele possui algum tipo de partícula, mesmo vamos supor, entre as galáxias que aparentemente não existe nada, existe. Por mínimo que seja, existe alguma partícula. E a temperatura não pode chegar nesse zero absoluto, que é menos... eu não sei exatamente o número exato, mas me parece que é menos 273,15. Essa é o zero absoluto que, teoricamente, os físicos constataram. Muito bem, então esse seria o terceiro conceito daquela época, que Deus era um único ser. Ou seja, primeiro conceito, Deus, a vida. Segundo conceito, a irradiação de Deus. E o terceiro, o espaço. O espaço infinito, no começo nem fim, é o zero absoluto. A partir desses dados, podemos, então, ir refletindo e criarmos uma teoria. Então, vamos imaginar Deus flutuando, vamos dizer assim, pairando no espaço. Deus, tudo, ele não depende de nada. Ele é o único ser, ele é completo, é o único ser existente. Ele não depende de mais nada. Mas, então, vamos, a partir dessas características, refletindo, constatando através da mensagem do grau, imaginarmos Deus nesse espaço, sem começo, sem fim. A vida, a radiação da vida e as suas 3 qualidades: sua pureza, sua justiça e seu amor. E através dessas 3 qualidades, havia um ciclo, ou vamos dizer, as estações. As estações. Ele passava períodos. Um período que ele vivia a prevalência da sua pureza,
outra época, outro ciclo na prevalência da sua justiça, e o terceiro ciclo na prevalência do seu amor. Então vamos analisar as características da pureza. A pureza, ela pode parecer fria, porque ela é conservadora, ela conserva o seu estado. Uma pessoa pura atrai, mas ela ao mesmo tempo, de certo modo, ela repele, porque ela fica em si, vamos dizer assim. Quer conservar o seu estado. A justiça, pode-se dizer assim, que é um certo equilíbrio entre a pureza e o amor. E o terceiro ciclo é o amor. O amor ele é expansivo, ele irradia, ele pensa em algo mais, ele fica mais sensível. Então temos essas três características. Sempre assim, de forma como eu interpreto na mensagem do grau, conforme a minha compreensão e conforme a minha interpretação. A pureza, conservadora. A justiça, equilibradora. E o amor, expansível, sensível. Nesses três ciclos, Deus irradiava. A radiação é sempre partindo, vamos dizer assim, do seu coração. No seu estágio de pureza, a irradiação era menor, porque, vamos dizer assim, se dentro de Deus, vamos supor, o único ser, como se fosse um sol, no período da pureza ele irradiasse menos. Se pudesse, então, medir o quanto alcançava a sua irradiação, vamos colocar um número só para como referência. Vamos supor que a irradiação dele no seu ciclo de pureza se expandisse 1 bilhão de anos-luz. Tá aí. Era um período como se fosse inverno. Como se fosse inverno. Ele é conservador. Uma temperatura reduzida, né? No seu período de justiça, é o intermediário. Então vamos supor que a irradiação dele nesse período alcançava 1,5 bilhão de anos-luz. Quando chegava no seu período expansivo, que seria... então, no período da justiça, seria o período entre estações, né? Tá certo? Se, por exemplo, vamos colocar em temperatura também, né? No inverno, vamos colocar aí temperatura de 0 graus. Vamos supor isso, 0 graus. No seu período intermediário de justiça, entre estações, 10 graus. Colocando números é um pouco mais fácil a compreensão, né? E, enquanto que no seu período de verão, ou de amor, quando ele estava sintonizado, era expansivo. A irradiação, vamos dizer, atingia 2 bilhões de anos-luz e era o verão, 20 graus, temperatura média. Muito bem. E outra questão também. A gente vê que todo astro no espaço, vamos fazer as analogias, né? Sempre segue uma direção pré-determinada. Nesse estado, Deus no espaço,
ele estava diante de algo que ele podia se direcionar para qualquer direção, né? Ele era, vamos supor, livre, né? Não havia nada que pendia nele. Essa poderia ser a palavra certa. Nada pendia em Deus. Ele era completamente livre. Ele não tinha, vamos supor, responsabilidades, né? com outros seres, com outras criações. Porque nada dependia dele, era o único ser. Ele é a vida, sempre foi a vida, mas não tinha nada externo, nada além de si. E continuaria a viver dessa forma. Só quero fazer um parênteses aí que eu comecei, o meu estilo mais ou menos é esse, né? Eu pego uma dissertação, eu iniciei com que eu fiz em outros vídeos anteriores, a Imaculada Concepção e o Nascimento do Filho de Deus. Mas, de repente, eu pego um gancho assim, e entre outras reflexões, e no final o tema pode se dirigir para outra reflexão, enfim, específica, né? Às vezes saindo aparentemente do tema, né? Mas essa é a minha característica, né? Então vamos continuar. Então o que acontece? Deus podia, vamos supor, ele tinha as asas, é isso que eu imagino, devido à situação que ele vivia. Ele vivia, vamos supor, um espaço livremente. Ele flutuava, pairava, e poderia pegar uma certa direção, outra que ele quisesse. Mas então o que acontece? As estações de Deus, né? Na pureza ele conserva, então ele ficava sempre naquele estado, conservar, porque são as três qualidades essenciais de Deus, perfeitas, próprios da vida: pureza, justiça e amor. Na sua período de justiça, ele refletia, sentia um estado intermediário. Por exemplo, enquanto na pureza é um estado conservador, então poderia ter uma reflexão: eu sou o único ser, eu conservo o meu estado, tudo está perfeito dentro da justiça. Porque, vamos dizer assim, a pureza e o amor são polos opostos. São qualidades perfeitas, vivas, mas são polos opostos na sua característica. Porque a pureza é conservadora. Porque tudo se interliga. Né? Não existe pureza sem justiça e sem amor. Não existe justiça sem pureza e sem amor. E não existe amor sem pureza e justiça. É a Trindade, vamos dizer assim. Como se fosse a Trindade Pai, Filho e Espírito Santo. E aí tem uma característica, né? Que Deus pode-se dizer que ele tem as três qualidades, né? Assim, de forma permanente, assim, sem privilégio de nenhuma dessas qualidades, vamos supor, sem prevalência. Deus é um equilíbrio entre a sua pureza, a sua justiça e o seu amor. Porém, depois que ele decidiu criar coisas, mundos, pode-se dizer que prevaleceu o amor, mas o amor nele, né? E Jesus, o Filho, prevalece o amor. Prevalece o amor. Enquanto que Emmanuel, o Filho do Homem, Espírito Santo,
prevalece a justiça. A justiça, ele é o juiz. Bom, chegou aí nos 30 minutos, eu vou encerrar, porque esse é um tempo que eu acho que é o mais adequado aqui para esses vídeos, né? E essas reflexões. Então, o tema que eu fiz agora é sobre reflexões sobre a natureza de Deus. Eu acho que seria esse o mais adequado, né? Então, fiquem todos na paz, fiquem todos na luz.